senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros, só falam de si mesmo, das próprias realizações. 10 anos de análise para mudar isso. Tá bom. Como eu citei ali algumas pessoas que a gente não pode contar, são a famosa o transtorno de personalidade narcisista, mas vamos também devagar, porque não vamos ser hipócritas e taxar todo mundo como narcisista, como eu vejo por aí. Muitas pessoas, não, aquele fulano é narcisista, isso não. Eu estou falando em pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista que está cristalizado uma série de traços de personalidade, de caráter que permeiam a vida da pessoa, que são praticamente imutáveis. Não é uma situação X de uma pessoa se autoelogiar ou se autorreferenciar por um sucesso, não. Até porque a sociedade agora, nesses últimos anos, com o advento das redes sociais, com o advento do trabalho em casa, famosos nômades digitais, né, que ficam em casa trabalhando em software, se chama de personalidade do eu, só fica eu fazendo eu, aquilo, e pode, não, aqueles caras são todos narcisistas, não são. Às vezes pode ter alguns traços narcisistas, mas não tem que ter a personalidade que eu estou me referindo, que é uma coisa bem mais acentuada. São aquelas pessoas que mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que têm uma dificuldade total de empatia pelos outros, só falam de si mesmo, das próprias realizações. São pessoas que não têm uma solidariedade e usam as outras pessoas. E às vezes mentem sobre as suas próprias realizações. Senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ainda ser meio que escravas da grandeza dela. Tem autores da literatura psicanalítica, vamos falar agora da psicanálise, que um deles é o Otto Kernberg e o Heinz Kohut. Inclusive eu peguei o autógrafo dos 2 livros, do Kohut e do Kernberg. Mas o que o Kohut falou? Existem 2 narcisistas. E isso foi referendado por esse autor aqui, ó. E aí ele falou muito sobre esse tipo de narcisista. Não é o narcisista exibido, não é o grandioso, não é o falante. Tem um grupo de pessoas discutindo um caso, qualquer especialidade, na arquitetura, ou na psicologia, ou na engenharia, que uma outra pessoa vendo de fora e falando para si mesmo. Pô, que falta de conteúdo, estão falando nada a ver, eu poderia fazer uma coisa muito mais profunda, eu poderia fazer um trabalho muito melhor que aqueles. Que coisa mais rasa que estão falando ali, mas fala para si mesmo. Porque esse tipo de narcisista é o famoso narcisista hipervigil, o mais recatado. Ele não expõe o narcisismo, mas ele se sente grandioso. Ele se sente a mais do que os outros. O Kohut, ele falou que a gente tem 3 transferências quando a gente é bebê e tal, até a adolescência. A primeira, quando a criança está com 1, 2 anos, 3, é a famosa transferência idealizadora, que ela idealiza os pais. Ó, a minha mãe é legal, tô vendo que a minha mãe é bacana, meu pai é gente boa. Pô, ela vê que os pais e as mães têm bons amigos, ela fica percebendo isso e a idealiza. Meu pai é o top, meu pai é o super-homem, a minha mãe é fantástica. E fica idealizando isso, vai compondo a autoestima dele real, uma autoestima real. Depois vem a transferência especular, ou seja, os pais se tornam o espelho das próprias ansiedades de afeto dessas crianças. E tem 3 tipos de pais. Vou dar o exemplo de 3 tipos de pais. O menino chega lá e desenha um aviãozinho pro papai. Aí o primeiro pai, o pai tá vendo a final da Copa do Mundo ali. Aí vem o menino
Ó, papai, olha o que eu fiz pra ti. Pô, para, moleque, não tá vendo que eu tô vendo essa Copa do Mundo aí? Esse é péssimo. O segundo pai. Aí o menino chega lá, tá bom, tá legal. Já vi, tá bom. Pode ir lá. Agora vamos o pai perfeito. Chegou o menino com o aviãozinho. Pera aí, papai vai desligar a TV ali. Agora eu vou ver o... Pô, filho, que legal. Lindo teu Deus. Vamos desenhar junto lá um outro? Vou ficar junto para fazer. Bom, esse faz um reforço brutal. Isso é a famosa transferência especular. Compõe a autoestima. E a gemelar, aí sim, quando ele já está adolescente, é os amigos. Amigos que reforçam ele, os bons amigos, que tem aquele efeito placebo. Então, vamos supor que tudo isso dê certo. Ele não precisa se auto-enaltecer. Ele já tem uma autoestima legal. Ele vai dar conta. Ele pode receber várias patadas na vida que ele vai dar conta. Porque tudo deu certo. Agora vamos fazer o exemplo de que o pai é alcoólatra, violento, bate na mãe, ou uma mãe se prostitui, e a criança vê tudo aquilo, pô, ela não tem um outro recurso. Eu vou ter que eu mesmo me auto-insuflar. Aí começa o famoso superego e o ego narcísico. Ou seja, ele é meio superficial. Se eles chegarem lá e falarem alguma coisa e alguém dizer, tu fez uma coisa pior que a nossa, aí a pessoa destrói. Porque, acabou o balão, desinflou o balão e a pessoa fica demolida. E depois ela ainda tem que, de novo, se auto-insuflar. Então, esses são os famosos narcisistas recatados e hipervigis. Entenderam? Só para vocês entenderem que é diferente do outro. O outro não, o outro se classifica, ele vem meio que genético. É uma coisa meio de gene ali. Que alguma coisa modulou que eles viraram altamente onipotentes. É uma coisa meio trágica para essas pessoas. É a famosa incapacidade de amar, né? Então elas nunca vão ter um relacionamento adequado porque logo a outra pessoa percebe que está sendo explorada por eles. Tem uma vinheta aqui nesse livro aqui, ó. Só para esclarecer, numa atriz americana, foi procurar o Gabbard, aqui, o psicanalista, porque ela dizia, eu nunca consegui um relacionamento amoroso. Te procurei porque a última pessoa que eu tive falou assim para mim. Olha, vamos chamar ela de Thérèse. Thérèse, ninguém vai dar conta, nenhum homem vai dar conta das tuas demandas. Só uma pessoa poderia dar conta das tuas demandas. Quando tu fosse um bebezinho no colo da tua mãe e ela desse full atenção para ti. De tanta necessidade que tu tem dos outros, mas tu não, a contrapartida para mim e para outras pessoas é zero. Pô, aí ela se tocou. É um caso bem claro de narcisismo. O terapeuta ele faz as três transferências. Vai lentamente devolvendo para o paciente, para ele mesmo, de uma maneira aí mais positiva. Então o terapeuta se torna o reforço positivo para a autoestima real. Daí ele fica... Mas são anos de análise, pô. 10 anos de análise para mudar isso. Então, pessoal, acho que vamos ficar por aí. Acho que eu fui esclarecedor em relação ao famoso transtorno de personalidade narcisista.